no Brasil, e nós agradecemos muito porque é sempre importante nós termos pessoas a transmitir as suas ideias, por isso agradecemos do fundo do coração toda essa disponibilidade de ter ao vir cá e apresentar as suas ideias. Está bem? Esteja à vontade. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adilson, sou formado em Educação Física. Tá? Antes de me tornar professor de Educação Física, fui jogador de futebol, igual o professor mencionou, né? Bati aquela bolinha, mas consegui profissionalizar e, claro, sem empresário, sem estrutura, uma mudança que ocorreu no Brasil, mas eu não consegui ser jogador de ponta. Porém, costumo dizer que Deus me iluminou na área que eu escolhi, que eu brinco que eu só sei fazer duas coisas, né? Jogar futebol e dar aula. Por quê? Normalmente quem vai procurar o caminho do futebol, qual é a área que vai nos direcionar? Qual é a área que nós vamos buscar teoricamente? Exatamente a educação física, no caso do Brasil, e aqui a questão do desporto. Então, me senti privilegiado, porque também aos 15 anos, uma base inteira, eu joguei na Portuguesa de Desportos. E com 15 anos eu montei uma escolinha de futebol, na qual eu não cobro, chama-se Pequeninos do Almanara, e está até hoje, desde meus 15 anos, há 21 anos de atividade, na qual eu transmitia os treinos, não tinha nenhum conhecimento científico até então, e aí já tinha uma bagagem. Quando eu adentrei a universidade, quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, aos 18 anos, eu já tinha uma bagagem de 4 anos, com um trabalho voluntário, um trabalho com crianças vulneráveis na região norte de São Paulo. E aí, enfim, me deu uma bagagem muito grande, oportunidade. Ao entrar na universidade, né, eu tive o privilégio de imediato já fazer monitoria na faculdade com o professor José Luiz Fernandes, e na qual eu sou grato a ele eternamente por tudo que ele fez. E aí sim, eu fui encaminhando, eu fui cada passo, né, passo a passo, colocando o meu nome, colocando minha estrutura dentro da universidade, enfim. E aí por isso, acabei me formando, tendo experiências de estágio como preparador físico. Esse foi meu grande objetivo. Eu estudei para ser preparador físico porque eu queria entender por que tanto sofrimento na época da preparação de atleta, jogador, etc. e tal. Enfim, consegui, né, tendo essa oportunidade, treinei uma franquia daqui da Europa, daqui de Portugal, chamada Boa Vista, na qual se passou em minhas mãos quando eu era preparador físico. Hoje, Paulinho, que está lá no Barcelona, Michael Leite, Breno, tive essa oportunidade, esse privilégio. E aí depois eu fui para o Nacional Atlético Clube, fica ali na Barra Funda. Tem algum brasileiro aqui? Então deve estar se identificando com os clubes que eu estou falando aqui, né? Depois eu fui para o Nacional, ali na Barra Funda, e aí sempre como preparador físico. E depois eu fui convidado para trabalhar na preparação física sub-15 e 17 do Palmeiras, que era de frente, um campo um de frente para o outro. Olha só como que surgem as oportunidades. Eu proferindo o treino, desenvolvendo o treino, o treinador Virmondes, da categoria sub-11, observando o treino, veio o convite. Eu não conhecia o Virmondes. E aí eu fui para o Palmeiras, e aí, enfim, trabalhava no Palmeiras e no colégio, me dá essa possibilidade, a minha formação é licenciatura plena, e aí trabalhei em colégio na Polícia Militar e no Palmeiras, mas sempre com o meu objetivo, trabalhando, né, querer trabalhar com futebol. Passou, e aí eu brinco com todo mundo, aproveite a vida de solteiro, para quem é solteiro aqui, porque depois que casa muda muita coisa, né? Você tem algumas alternativas, alguns questionamentos, enfim, mais responsabilidades. E aí a Portuguesa, no time que eu joguei, quase de 10 anos, também surgiu a oportunidade de eu trabalhar como treinador da categoria sub-13. Lá disputa até 2 campeonatos nessa faixa etária, a Associação Paulista e também o Campeonato Paulista. Tivemos o privilégio de ser campeão dessa categoria, sub-13, e passou, depois o Visório, lá no São Paulo, teve a oportunidade também de me chamar como, aqui se chama de técnico adjunto, lá é auxiliar. Eu fui auxiliar da categoria sub-17 e depois assumi como treinador também, sendo privilegiado em ser campeão sub-17. Dei um tempo, nasceu minha filhinha, fui fazer o mestrado, né? Muda muita coisa, eu consegui fazer o mestrado já casado e tendo uma filha, tem a questão da responsabilidade familiar, a gente deixa de dar aula, deixa de ganhar um pouquinho de dinheiro, mas vai investir na cultura, vai investir no conhecimento. Porém, surge a oportunidade de dar aula em faculdade, na qual estou há 12 anos, na Universidade Paulista, Unip, também ao convite de um coordenador chamado Bergson Pérez. Tive esse privilégio também, porque eu brinco e falo para o Felipe, falo para os meus alunos. Vocês pensam que não são observados, mas nós como educadores aqui,
observamos passo a passo de vocês, desde a entrada lá até o término aqui do horário de vocês. E aí estou hoje lecionando na Universidade Paulista. O ano passado eu estava no Taboão da Serra, sub-17, não foi uma experiência bacana, vários problemas, enfim, mas aí sim, tem uma experiência bacana. E aí, dentro de tudo isso, eu montei essa palestra e quero tentar, né, agregar alguma coisa no curso de vocês e tentar explanar para que vocês possam ter uma ideia e questionamentos, etc. Agradeço o professor já desde então, obrigado pela oportunidade, obrigado Felipe também pela oportunidade e espero contribuir com alguma coisa com vocês aí, tá bom? Obrigado, gente. Basicamente foi essa a minha história, por isso que eu não apresentei para o senhor, mas basicamente é isso, tá bom, gente? Vamos lá. A minha ideia é trabalhar o quê? Ações e variações no futebol. Por quê? Ações e variações. Mesmo dentro de uma situação de jogo, você pode e deve mudar a sua alternativa tática. Na verdade, todo treinador tem uma filosofia tática. E às vezes muitos morrem com aquela filosofia. Eu lembro muito bem do Carlos Alberto Parreira, que ele tinha em 94 aquela filosofia, todo mundo queria tirozinho, põezinho, aquela coisa e tal. E ele tinha aquela filosofia, como o Tite tem hoje, um padrão tático. E dentro do jogo, dentro das suas circunstâncias de trabalho, você pode, né, sim, desenvolver o quê? Tanto as ações e, claro, as variações. De acordo com o quê? Tudo que foi falado e mencionado aqui na aula, de acordo com a característica cognitiva, característica física, característica o quê? Dentro, técnica e etc. Tá? Então, a ideia é isso aqui. Bem, tópicos aqui que a minha ideia é de apresentar o quê? Conhecimento tático. O que vem a ser tática, da onde que surge, por que que desenvolve, desde 1863, naquela questão de um princípio tático, arbastum, dentro daquela estrutura, até os dias de hoje. Tática individual e coletiva, o que um jogador pode proporcionar, o que o time, a equipe pode proporcionar, né? A estrutura da ideia, a estrutura do quê? Da automatização do movimento. Características dos jogadores por posições, isso é muito interessante. O que é ideal? Cada jogador oferecer 3 situações. Nós chamávamos o jogador no Brasil de quê? De coringa. O que significa o coringa? Ele tinha possibilidades, ou nos dá possibilidade dentro de um jogo, que ele oferecer o quê? Ação individual, dentro, na defesa, no meio. Nós tínhamos um jogador chamado Wilson Mano no Brasil, foi a primeira vez que eu ouvi na minha vida um jogador coringa, ou seja, que tinha versatilidade em relação ao próprio jogo, né? E depois nós tínhamos o Tupanzinho, ou seja, jogadores que conseguem dentro de uma ação ofensiva e defensiva, ou defensiva e ofensiva, oferecer algumas características dentro do próprio jogo, que ele possa me dar o quê? Subsídio de quê? Posso usar como lateral, meia, e isso acaba ajudando muito na estrutura do jogo, tá? E aqui, no qual nós vamos observar questão física, questão técnica, questão tática e principalmente a questão psicológica, tá? Nós vamos direcionar algumas coisinhas aqui. Tipos de marcações, tudo que desenvolve perante a atividade durante a ação do jogo, tá? Aspecto tático, na qual aqui leal, que ele desenvolve toda uma metodologia, toda uma estrutura. E aqui sim, ações táticas defensivas e ofensivas, desde o WM 4-4-2, 4-3-3, 3-4-5-1, aqui, tá? Evolução dos esquemas táticos, tanto em clubes quanto em seleções, tá? Análise tática, que eu coloquei aqui uma análise em relação ao Corinthians, tanto do Tite quanto do Carille, porque há um sucesso muito bacana em relação à filosofia e padrão tático em relação ao Carille. E tática de hoje, aí é uma pergunta: evolução ou modelação? É onde depois no final nós vamos debater aqui algumas coisinhas, tá? Enfim, o objetivo é o quê? Ver o jogo com outro olhar. É muito interessante a questão que o professor colocou no começo, era gritar, direcionar os alunos. Com a experiência você não vai tanto direcionar os alunos, você vai o quê, gente? Né? Apenas observar e delegar algumas funções. Os alunos, atletas, delegar algumas funções. Então nós vamos ter o quê? Uma análise, né, de olhar o jogo, de olhar o futebol de uma outra forma. Aqui, a qualidade, a consistência e ações do jogo depende não apenas da existência dos jogadores com elevado potencial, mas também cada vez mais da intervenção dos treinadores. Então nessa questão aqui eu costumo dizer, o treinador tem que ter preparado, tem que ter conhecimento.
Não adianta sair jogando treinos, sair desenvolvendo atividades a esmo. Tem que ter objetivo, tem que ter direcionamento. Foi falado aqui na aula anterior. Que possuem as elevadas capacidades para o quê? Liderar, planejar e principalmente programar. Sem planejamento não há treino. E o jogador, às vezes, um pouco mais, um nível cognitivo elevado, ele sabe que está sendo enganado. Dentro de uma periodização, dentro do microciclo, dentro da situação. Então, o que a gente tem que entender? Não é só desenvolvido por jogadores, isso é uma comissão, uma estrutura, um planejamento para que possa o treino fluir de acordo com cada objetivo, cada filosofia de trabalho, né? Na qual seja o quê? Um trabalho sólido e racional. Garganta 1999. O que vem a ser tática individual e coletiva? Tática individual é o comportamento de um jogador que efetua dentro das suas ações, tanto no padrão defensivo, no padrão de armação, na transição entre defesa e ataque. Ou seja, tem que ter um raciocínio lógico, uma leitura de jogo de suma importância de observação. Por isso que eu falo que o jogador inteligente, ele não joga somente na questão na parte motora. Ele tem o quê? Tem que ter o quê? Um grande acervo cognitivo. Né? Nós falamos aqui da questão do ambiente, da questão da repetição, etc. Então, não é qualquer jogador que consegue assimilar um padrão tático. Por isso que nós vamos falar aqui com cautela das ações e variações. Então, cada jogador já tem que sair para o jogo, no treinamento, com um padrão definido, com funções definidas. Isso é de suma importância. E aí, como eu falei lá no começo, em um jogador coringa, sendo que ele vai atuar em 2 ou 3 posições, como é que fica esse tipo de jogador? Porém, nós vamos levar tudo que é desenvolvido no treino para o jogo. Ou seja, você começa a inserir a sua filosofia de acordo com o que cada jogador vai te oferecer. Como que ele vai te oferecer? Se ele tem estrutura técnica, se ele tem estrutura tática. Às vezes nós temos um jogador excepcional tecnicamente. Ele com bola sobressai. E sem bola? O que dá para fazer? Como que a gente pode... E dá para jogar sem bola? Não dá para jogar. Dá para jogar só com bola? Não dá para jogar. Nós sabemos hoje que existe uma variáveis de situações, tanto da equipe adversária, porque hoje nós temos vários recursos que podem o quê? Observar a equipe, observar o padrão tal, etc. Então o jogador, ele tem que ter o quê? Essa estrutura cognitiva para que possa o quê? Usufruir perante o jogo. Isso é de suma importância. Tática de grupo. São ações e encadeamentos de comportamentos o quê, gente? Estabelecidos. Na qual o quê? O setor do espaço de jogo. Por exemplo, setor defensivo. Que padrão que eu vou montar? Que estrutura de movimento? Que estrutura de ações eu vou colocar no sistema defensivo? Que estrutura de ações eu vou desenvolver no padrão de armação, no setor de armação? Que estrutura que eu vou desenvolver no setor de finalização ou setor de ataque? Então, cada setor de campo eu tenho o quê? Uma tática de grupo. Grupo defensivo, grupo de armação, um grupo de finalização. Né? Como foi mencionado aqui o Cristiano Ronaldo. Para que a bola possa chegar para o arremate do Cristiano Ronaldo, tem que ter o quê? Uma organização. Da onde? Que saia desde o goleiro, né? A transição da defesa para a armação, da armação para o arremate. Ou seja, tem que ter uma estrutura de jogo. Cada setor vai desenvolver uma tática de grupo na qual está estabelecido com que cada um tem uma conexão, tem um entrosamento. Isso é de suma importância para que a tática possa ser desenvolvida. E por fim, a tática coletiva é o quê? É a sucessão simultânea dos 3 o quê? Ou mais jogadores. O que significa? Na qual aqui nós temos uma situação, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para frente, aqui. 2 ou 3 situações, né? Uma conexão de 3 jogadores de acordo com cada setor, nesse caso. E no qual também eu posso trabalhar a minha equipe no todo, sendo que cada jogador já está estabelecido o seu espaço, o seu marcador, as suas ações, as suas reações. Isso é de suma importância para que tudo possa o quê? Tenha um sucesso, tenha uma forma, né? Ou um padrão já determinado, um padrão de jogo pré-estabelecido. Aí eu volto a repetir, a filosofia do treinador, as ações, as reações, o jogador com conhecimento cognitivo, um jogador com conhecimento, né, de todo o padrão que possa ser desenvolvido com o jogo. Isso você adquire com a experiência. Você não vai exigir do seu jogador de imediato, pelo contrário, né?
Isso aí vai de acordo com o quê? Cada faixa etária. Eu costumo dizer que a cobrança de ações táticas e variações táticas a partir dos 12 anos. Alguém sabe por quê? Fala aí, Brasil, ajuda aí. Ajuda o professor aqui na Europa. Por que a partir dos 12 anos? Porque a partir dos 12 anos facilita, tá, nas ações e movimentações. Ou seja, nós temos uma região do cérebro chamada córtex cerebral, na qual que a partir dos 12 anos há o que? Um armazenamento geral, tá? Geral na região do córtex cerebral. Ou seja, se você treina com padrão, treina com estrutura, a experiência propriamente dita, esse jogador vai ter o que? Esses padrões de movimentos, essas ações mais estabelecidas. Por quê? Dentro do processo de aprendizagem do movimento motor, o córtex cerebral já tem o que? Vamos dizer assim, uma estrutura já mais fechada. Você aprende até 12 anos. Exemplo, professor, exemplo de você pegar um goleiro nascido de 93 para baixo. O que você imagina de um goleiro que nasceu de 93 para baixo? Por que de 93? Porque o goleiro, propriamente dito, foi a tática que mais evoluiu de 93 para cá. Porque as regras foram modificadas. A partir de 93, o goleiro deixou de quê? Jogar com as mãos após o recuo. O que ele teve que agir mais? Aonde ele teve que buscar mais? Recurso com habilidade técnica com os pés. Isso mudou todo o padrão de treinamento do próprio goleiro. E também, por que não? O padrão de movimento tático. Então, um goleiro, se você pegasse lá, um goleiro no Brasil, chamado Marcos, por exemplo, ele tinha dificuldade com as ações e habilidades, ações técnicas com os pés. Porque ele não teve vivência motora, experiência para desenvolver esse tipo de atividade. Por que o Rogério Ceni sobressaiu com os pés? Quem pode me dizer aí? Por que o Neuer sobressai? Van der Sar? Porque sempre se habituaram a jogar com os pés. Como que é? Sempre se habituaram a jogar. Se habituaram a jogar com os pés. E um grande detalhe, professor, eles tiveram vivência motora e habilidade quando eram crianças, pelo menos até 12 anos. Essa experiência com habilidade com os pés te dá autonomia, na qual foi mencionado aqui. Tem confiança. O Bayern, por exemplo, joga a bola do meio de campo para o Neuer. E ele, por quê? Confia nele. E aí, um outro goleiro que não tem essa vivência, essa experiência motora, acaba tendo dificuldade. E isso já interfere o quê? Na ação coletiva, na ação grupal, na ação individual. Respondido? Tranquilos? Até 12 anos é de suma importância. Por isso que também é de suma importância o professor na escola inserir esses tipos de atividades. Resolução de problemas, olha que interessante. E aqui, características de jogadores por posições. Eu costumo brincar, né? Como que é composto uma equipe? Como que eu vou montar uma equipe? Eu tenho que saber o quê? O que o meu jogador vai me oferecer. Existem jogadores com quase as mesmas qualidades, porém um detalhezinho faz a diferença no padrão de jogo, faz a diferença no padrão tático. Aí aqui eu dou grandes exemplos, né? A questão física, a questão técnica, a questão psicológica, claro, como é o tema aqui, a questão tática. Existem jogadores que são extremamente habilidosos, porém tem grande dificuldade no que, gente? Na questão física. Quanto que ele suporta de jogo? É um jogo na qual o time lá não tem tanta plasticidade, também tem uma força física. Eu vou depender desse repertório dele aqui. Tem questão técnica. Se você pegar o próprio Neymar, né, um exemplo hoje, que é o jogador mais habilidoso hoje que nós temos em ação lá no Brasil, né, na seleção brasileira, mas aí, o que falta às vezes durante uns jogos aqui na Europa? A questão física. Por mais que seja trabalhado. Eu lembro de um exemplo que o Ronaldo Fenômeno saiu em 93 do Brasil, veio para o PSV. Para ele estrear na Liga Holandesa, ele teve que ter todo o que, gente? Uma preparação. Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa. Então, existem situações que o jogador pode oferecer. O que ele pode te oferecer? Aqui eu dou alguns exemplos. Neuer, Roberto Carlos, Maldini, Xavi. Exemplo. Muitos criticam o Zico. Quem aqui viu o Zico jogar? Só o mestre, mister? Aqui, hoje,
Muitos jogadores que jogam hoje não têm a qualidade técnica que o Zico tem. E não apareceu nenhum meia, né? O Zico era o meia esquerda do Flamengo, nenhum meia com característica de ir para cima, vertical. Hoje, o que o meia faz? É mais passador. O Zico ele tinha essa qualidade do quê? Ser passador e driblador. Hoje não consegue aliar essas duas qualidades durante o jogador. Mas qual foi a dificuldade que o Zico teve? O professor vai lembrar muito bem. A parte física dele era limitada. E aí acaba complicando. Então, há um conjunto. Tudo isso aqui é de suma importância. Ó, né? Outro jogador, Romário. Todo mundo criticava o Romário. 1,67 m na área. Um dos maiores finalizadores de cabeça. Um dos maiores... Para falar a verdade, dentro do setor área, o Pelé da área. O arremate do Romário, a finalização do Romário era magnífica. E olha que tinha uma limitação em questão de estatura. Tem um jogo em 1994 contra a Suécia, a bola vem do Jorginho na direita, quem que faz o gol de cabeça? Romário. Então assim, é essa questão. E esse aqui, Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, ele evoluiu. A imagem do centroavante, a imagem do camisa 9, ou seja, um centroavante que tinha presença de área, qualidade física, explosão, velocidade, potência, etc. Técnica, até o Tite mencionou outro dia no Esporte Espetacular, no programa lá, imbatível, por isso foi chamado de fenômeno, né? E olha que tinha limitações, diversas cirurgias, psicológico, se preparava para a partida, se preparava para o jogo. E aí, o padrão tático evoluiu. O Ronaldo era um centroavante que saía da área, o que ele fazia, gente? Vinha de trás, transitando a bola em alta velocidade, em alta habilidade, né? Na qual que um dos maiores gols do Barcelona foi considerado do Ronaldo Fenômeno. Ou seja, então aqui peguei basicamente por cada setor, por cada posição, lateral, etc. Roberto Carlos, tinha técnica? Não, eu acho o Marcelo até melhor tecnicamente. Qual era a vantagem do Roberto Carlos? A questão física. Jogou 10 anos no Real Madrid. Então, são fatores que o jogador precisa oferecer para o treinador, para aí sim você montar o seu padrão tático. Exemplo, quantos jogadores craques, por exemplo, até mesmo o Zico, eu vou mostrar aqui como exemplo novamente, tá? O Zico não se deu bem aqui na Itália, não se deu bem na Itália. E quantos outros jogadores com todas essas características, e às vezes o padrão tático não tem essa leitura, não tem essa experiência. Por quê? Lá no Brasil não se cobrava padrão tático. Era um jogo mais livre, era um jogo na qual tinha autonomia para resolver. Você tinha o 8 e o 10, ele tinha essa autonomia, pega a bola, vai lá e resolve. Hoje, né, aí no carro aqui, chegava aqui na Europa às vezes, não tinha o quê? Esse padrão tático, essa estrutura psicológica para que meu setor é esse, minha ação é essa, isso acaba complicando. Então é muito difícil aliar todas essas situações aqui. Aí aqui, tipos de marcações, né? Quais as marcações mais básicas que existem, ou as básicas que ocorrem durante o jogo? Eu tenho individual. É fácil inserir marcação individual no jogo? Não é fácil. Essa estrutura psicológica. Eu tive uma experiência com 13 anos de idade, eu jogava na Portuguesa, o treinador falou assim, você vai marcar o Ferrugem. O Ferrugem era 15 de mim, eu era aqui, magrinho. Você ficar 30 por 30 na qual eu tenho determinado para a categoria, você marcar um cara, é muito difícil. Então você manter essa estrutura psicológica, essa estrutura questão física. Será que o treinador pensa, marca lá, vamos por aqui, exemplo, o Gabriel do Corinthians, né, qual foi avaliado, em cima do Nenê. Tem compatibilidade física? Tem compatibilidade técnica? Tem compatibilidade tática? Então tudo isso aí tem que ser transitado durante o jogo. Faça uma leitura da equipe. Hoje nós temos vários recursos de vídeo, recursos de observação, etc. Tá? O que é a marcação individual? Nada mais, nada menos do que cada jogador colado no seu, mas dentro de quê? Que possam usufruir cada característica. Tá? Marcação mista. Eu tenho o quê? De olho na bola, eu tenho que olhar a bola, eu tenho que estar atento à bola, né? Porque senão eu estou marcando o meu atleta que ele dá um balanço, faz um jogo de corpo, o que acontece? Ele faz o gol. O que é a mista?
tanto observando o espaço e também trabalhando que é a marcação colada no seu jogador. Eu faço um trabalho que zona e individual, porque a gente chama de mista. Marcação, pressão. O que vem essa pressão? O Roger, o treinador do Palmeiras, na semana falou: por que o Palmeiras está se dando bem? Por quê? Porque a marcação não começa no setor de transição de armação ou no setor defensivo. Eu já posso, de acordo com cada característica da equipe adversária, uma delas é tirar a saída de bola. Eu vou pressionar a equipe adversária, na qual o quê? Eu vou tentar fazer eles errarem o máximo possível. E a pressão atrapalha. Porém, é fácil exigir pressão de jogador? Não. Tem que estar bem, muito bem, dentro daquelas qualidades. Física, técnica, tática, e assim vai. Não é tão simples, mas olha essa pressão aqui, ó. Né? Já sai do goleiro. E aí, se o goleiro não tem aquele repertório técnico, tático, aquela qualidade, onde que vai a bola? Sempre o quê? Sempre será de uma saída errada, e assim vai. Esse é até, né? Envolver a complexidade. Envolver o quê? A teoria do caos aqui. Causar problema em relação ao adversário. E aí, sim, do jogo, aí eu vou ter uma leitura gradativamente. Aqui, marcação, meia pressão, ó. Meia pressão. E aí, é fácil exigir do Neymar uma estrela? Você exigir marcação de uma estrela? Tem tudo isso. E a experiência no dia a dia vai te dar. Será que você consegue cobrar? Por que com um treinador X ele não fazia e agora com o treinador Y ele faz? Porque o treinador conseguiu criar a confiança da estrela. E se a estrela fizer, o que gera perante a equipe? Opa, ele é o líder. Se ele está fazendo, vamos fazer também. O que é a marcação meia pressão aqui? Ó? Eu tenho um setor do campo. Eu vou reservar um setor do campo. Eu não vou até o limite do espaço de jogo. Na qual o quê? Eu vou ter uma leitura e eu vou pressionar a partir de quê? Setor A, setor B, setor C. Tá? E aqui, marcação por zona. Olha essa linha do Corinthians aqui. Dá para entrar aqui? Me faça a leitura. Que buraco que eu vou penetrar aqui? Olha a compactação de duas linhas. Linha A, linha B. Né? Eu costumo fazer uma atividade, eu falo uma coisa muito interessante. O exercício não é jogar o exercício. Já ouviu falar que jogo de frente? Locomoção, frente, costas, lateral? Já ou não? Você acaba no meio da atividade, inclusive se for com criança, na qual, a partir dos 12, você pode inscrever atividade lúdica, mas porém, você exigir essa bola aqui, olha aqui, aonde que vai, teoricamente, onde vocês estão vendo a bola aqui, teoricamente, aqui, ó. Não é aqui? Não é aqui? E aí, para entrar aqui, ó, todo mundo vai encaixar. É fácil? É fácil você visualizar uma figura, né? Encontrar os espaços da figura aqui. Mas a compactação aqui, ó, olha só. Olha o volante aqui, ó. Olha o volante. Vai fazer a dobra da marcação ali. Se passar aqui, vai ter dobra aqui também. Ou seja, os jogadores estão todos o quê? Atentos na bola e também aonde, gente? No espaço do jogo, na infiltração, nas infiltrações, nas alternativas, nas possibilidades. Dá para entender essa figura aqui? Tranquilo? Aspecto tático é a maneira pela qual se aplica o sistema, né, a combinar os jogos de ataque e defesa. É a maneira pela qual se aplica o sistema, desenvolvendo ações de ataque e defesa, para neutralizar as potencialidades do adversário. Ou seja, a fim de conseguir a vitória. Eu nunca vi um jogador dizer assim: hoje nós vamos empatar, hoje nós vamos perder por 2 a 0. Já viu isso? O treinador de futebol? Não. Só o treino para cima. Não existe vão empatar, vão perder. As ações, o Guardiola não funciona muito. Posso até perder o jogo, mas você dando 1000% lá no jogo, eu vou embora tudo. É isso que sempre cobra para os jogadores, sempre cobrei os seus atletas. O jogo, o resultado, são 3 resultados perante o jogo: a derrota, o empate e a vitória. Mas a sua entrega tem que ser da semana, do microciclo, de acordo com a sua especificidade, de acordo com o seu objetivo. E aí, eu tenho o quê? Simulação, recepção de bola, proteção. Então, no caso aqui, ó, ações táticas defensivas e ofensivas. Ofensivas, defensivas. Olha só, individuais.
Simulação, né? Houve uma pergunta interessante aí. Será que a explicação é antes ou durante o treino? Quando você vai viajando para o dia, será que você vai errar? Não sei aqui. Não sei aqui. Né? Quando vai levantar, está cobrando. A lateral, as costas. Não. Não serve de quê? Da automatização do movimento, você da autonomia do jogador. Tá? Recepção de bola, proteção da bola. Tá? Existem formas de atividade para eu proteger a bola. Condução de bola. Olha só que interessante aqui. Eu tenho que ter todo o meu acervo técnico. Ó, o professor falou aqui, mencionou no início da aula, jogador X, 35 por semana. Jogador famosíssimo, quantas mil bolas que o cara vai lá e arrumar? Pelé, acabava o treino. Pelé, quando conhece aqui, acabava o treino. O que Pelé fazia? Desenvolvia um treino à parte. Hoje não pode mais no Brasil. Hoje não pode mais no Brasil. Você se aprimorar tecnicamente. Porque o sindicato caiu em cima da empresa, em cima dos clubes. Horário X, horário X, horário Y, horário Y. Então os jogadores também deixaram de treinar. Mas muitos não gostam de treinar após o treino. Eles acham que aquilo ali é o suficiente. E às vezes treinando a mais é o que dá. Cristiano Ronaldo, Messi. Né? A perfeição se só busca através da repetição. Tá? Aqui é o acervo técnico. A questão tática, aqui questão individual. Defensivas, desarme. É qualquer jogador que desarma? Nós temos um jogador no Corinthians chamado Ralf. Tem qualidade para desarmar. Né? Interceptar aqui a bola. Olha só. Velocidade de ação, reação, percepção. Ações coletivas. Desmarcações. Tem jogador que você está pedindo para ele assim, sai de trás do zagueiro, ele está aqui, ó, toca para mim. E aí, para se desmarcar, tem que estar bem preparado fisicamente, tem que estar confiante, né? Compensações, o que é? Você compensar. Em 1958, o Zagallo já compensava a lateral esquerda. O que é isso? Quem já ouviu falar de Zagallo aqui? O brasileiro vão saber, o professor vai lembrar. A primeira ação tática de um ponta esquerda era o quê? Compensar a lateral esquerda ali. O Zagallo já tinha o quê? Essa visão de jogo em 58 de recuar quando a equipe adversária estava com bola. Quando o Brasil estava com bola, ele abria para a esquerda. Isso ajudava muito. Nós estamos falando de uma pessoa que já tinha essa visão em 1958. Em 70 ele trouxe o Gerson, que eu mencionei aqui na pergunta. Era meia, foi jogar para volante. Olha só, lá atrás. Né? Permutações, combinações. Eu tenho que saber desenvolver todas essas ações aqui. O que é? Eu vou transitar, eu vou permutar de um setor ao outro. E aí eu volto a repetir. Será que qualquer jogador consegue fazer isso aqui? Será que é qualquer jogador que consegue aliar essa estrutura técnico-tática? Ou o jogador é fenomenal tecnicamente?